ser egoístas para que Jesus Cristo volte logo, né? Porque se nós somos egoístas, nós estamos cumprindo a profecia. E quando estamos cumprindo a profecia, o Senhor Jesus vai voltar mais rápido. Então eu quero fazer o seguinte, eu vou continuar sendo então desse jeito aí. Eu vou ser um homem super egoísta e vou cuidar das minhas coisas. A palavra de Deus diz para a gente no livro de Gênesis que o Senhor disse a Adão, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Irmãos, nós somos criados para vivermos se relacionando uns com os outros. Nós somos criados para poder compartilhar as nossas coisas uns com outros, os nossos sentimentos, aquilo que nós temos, as nossas vitórias, as nossas derrotas. Nós somos criados assim. Mas hoje, na sociedade em que nós vivemos, na sociedade moderna, está se tornando cada vez mais acentuado o desejo do individualismo, o desejo de estar só, o desejo de crescer, o desejo de ser o que eu sou. E num mundo tão globalizado, irmãos, num mundo tão globalizado, onde o McDonald's hoje está em toda parte, não é isso? Onde o Starbucks está em toda parte, onde a palavra de Deus está em toda parte, quando é tão globalizado, é tão compartilhado, que a ideia é que nós pudéssemos compartilhar. Mas quanto mais globalizado é o mundo, mais individuais nós somos, mais individualistas nós somos, mais nós queremos sobre nós falamos sobre nós, eu. O que eu vou ser quando eu crescer? O que eu vou ser na faculdade? O que eu vou fazer? E nós às vezes esquecemos até da nossa própria família. Nossas irmãs, nossos irmãos, nossos pais. O que está acontecendo com eles? É porque o mundo de hoje nos leva a uma vontade, a um consumismo tremendo. A um consumismo de termos, de sermos, de nós sermos reconhecidos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós vestimos, por aquilo que nós usamos, quando a palavra de Deus diz que não é assim. A igreja primitiva, irmãos, que nós vimos hoje falando sobre os diáconos, essa igreja tinha tudo em comum. Eles dividiam aquilo que eles tinham uns com os outros. Eles compartilhavam uns com os outros. Eles eram parceiros. Eles estavam juntos naquela empreitada. Eles vendiam o que tinham, traziam para a igreja, dividiam uns com os outros. Não é isso que nós temos que fazer hoje, irmãos. Não é isso. Mas a palavra de Deus, ela também está nos dizendo que nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes o nosso egoísmo está nos afastando da presença de Deus. A vontade de ter, a vontade de querer, a vontade de querer e ter cada vez mais, está nos afastando do Senhor. Isaías no capítulo 5, versículo 8 diz: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. Ai de vocês que querem guardar, quando a palavra de Deus diz que nós devemos compartilhar. Pastor, então o senhor está pregando aí que o capitalismo é uma coisa errada, né? Que eu não posso continuar fazendo. Não, irmãos. Eu acho que nós devemos sim continuar tendo os nossos objetivos, continuar tendo as nossas metas. São as nossas metas que nos levam, mas as nossas metas têm que estar em primeiro lugar na volta do Senhor Jesus Cristo. Sim, nós devemos possuir coisas e ter coisas, porque se nós não temos, não é isso? Como vamos fazer? Como se você não tem um carro, como você vai trabalhar? Se você não tem uma casa, onde você vai morar? Mas a palavra de Deus está dizendo para a gente, irmãos, que o problema não é ter. O problema é ter e não compartilhar. O problema é ter e não compartilhar. Quando Érica e eu estivemos em Cuba este ano, nós podemos ver ali fortemente, né, a questão da pobreza. E literalmente, irmãos, eu fui num lugar ali em Cuba que o quarto devia ser mais ou menos daquilo na parede assim, e ali aquela bandeira. Esse era o quarto que eles moravam. E quando eu entrei naquela casa, ali naquela casa, de um lado tinha um beliche de 3, do lado de cá um beliche de 2. E aqui era um fogão e aqui tinha um sofá. Nesse lugar moravam 5 pessoas. E cozinhavam e comiam. E na hora que a gente entrou não tinha eletricidade. E o teto, não é isso? Estava furado. Quando chovia, e chove bastante em Cuba, sempre a água cai ali dentro. E naquele momento eu parei no pastor e falei: meu Deus, como, né? Como elas conseguem viver assim? E naquele momento o Senhor também falou comigo, né? Ela consegue viver assim. E a maioria de vocês nos Estados Unidos, né, tem que ter um apartamento de 3 quartos, né, isso, ou de 4 quartos, ou com 2 garagens para carros, e vocês não estão satisfeitos. Vocês não estão satisfeitos com o que você tem. E naquele momento o Senhor também me disse, né, que o problema não é que nós
tenhamos. O problema é que nós murmuramos porque o Senhor está dando para a gente abundância e nós estamos olhando como se nós tivéssemos nada. Egoístas, egocêntricos, pensando somente em nós mesmos. Precisamos abrir os olhos, irmãos, porque é essa guerra espiritual o diabo está vencendo na igreja de hoje. Ele coloca em você a ideia do egoísmo. Eu não vou na igreja hoje porque eu não estou me sentindo bem. Eu não vou na igreja hoje porque eu não gosto de ouvir algumas coisas que são contra o que eu penso. Eu não vou na igreja hoje porque tem alguém lá que eu não gosto de ver. Você já pensou que todas as vezes que você vai fazer alguma coisa é sempre porque você não quer? Porque vai te fazer mal? Ou porque você se acha que vai fazer mal a você em alguma coisa? Porque estamos sempre pensando em mim, no que eu, e não estamos buscando primeiro a vontade do Senhor. O egoísmo, irmãos, vai completamente contra o mandamento do amor. A ética cristã, irmãos, a nossa ética cristã está fundamentada no amor. Devemos amar uns aos outros, devemos estar compartilhando com os outros, mas nós não estamos pensando assim. Essa palavra foi mostrada também por outros escritores, né, por Lucas e por Marcos. E lá o Senhor Jesus ainda diz para ele: olha, você continue assim, porque você está entendendo melhor o que a palavra está dizendo. Nós devemos estar fundamentados no amor do Senhor Jesus e não no egoísmo das nossas coisas pessoais. O egoísmo está arraigado em tantos corações e mentes hoje, que tem sido um empecilho para a construção de um mundo mais humano, de um mundo onde nós possamos realmente fazer e provar e mostrar que nós somos diferentes, porque somos do Senhor Jesus. E irmãos, quero falar uma coisa para os irmãos, é que não adianta simplesmente a gente falar isso. Não adianta simplesmente comunicarmos que é assim. Mas nós temos que viver esse amor que o Senhor colocou em nosso coração. Não adianta simplesmente vir à igreja aos domingos e orar e ir para casa. E o pastor não está dizendo que você não vem à igreja ao domingo, não é isso que eu estou dizendo, porque nós estamos aqui todos com um bem comum e todos nós queremos louvar e engrandecer o nome do Senhor e prestar culto ao Senhor. Mas eu quero dizer para você o seguinte, é que não adianta nós estarmos nos cultos, não adianta nós estarmos no bancos e durante a semana não praticarmos o amor com aqueles que estão precisando de Deus, que aqueles que estão precisando de salvação. E isso acontece de todas as maneiras, né? Porque nós às vezes achamos muitos problemas na vida dos outros. Ah, está acontecendo isso com ele porque ele merece. Ah, está acontecendo isso com ele porque ele não fez o que é certo. Ah, está acontecendo isso com ele porque Deus está castigando. Quando o nosso coração e a nossa mente e o nosso entendimento devia estar em amar, devia estar em pensar e em dizer: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Senhor, tem misericórdia desse homem que não tem um trabalho. Tem misericórdia dessa mulher que tem esses filhos para sustentar. Tem misericórdia desses que estão padecendo, desses que estão sem condição de ter como eu tenho. Mas acima de tudo, queremos também participar com eles, ajudá-los a ter parte daquilo que nós temos. A alegria está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós continuarmos pregando e vivendo Cristo, nós vamos mudar tampa. E nós vamos mudar tampa, uma pessoa de cada vez. Não adianta fazermos grandes multidões e chamarmos os brasileiros para uma festa, não. Você vai mudar uma pessoa de cada vez, através do seu comportamento, através do seu testemunho, através do seu amor com aqueles que estão ao seu redor. Hoje, quando nós ordenamos os diáconos da igreja, né, e a palavra diáconos, quando eu disse diáconos, é serviço. Eu disse para os diáconos, a esposa dos diáconos, né, isso é muito honroso você ser diácono, mas é penoso. Porque o Senhor pede de você que você sirva. E para você servir, você tem que abrir mão de você mesmo e pensar no bem das outras pessoas, como também você pensa no seu bem. Finalmente, irmãos, eu creio que o desafio que nós temos hoje no nosso mundo é o desafio de não sermos egoístas, mas um desafio de sermos altruístas. Altruístas é ser completamente diferente do egoísta. Isso quer dizer, você tem que amar, você ama o seu próximo, você deixa de viver às vezes as suas emoções para viver as emoções do seu próximo, para estar junto com ele, para mostrar a ele a diferença que está
em servir a Deus. A diferença que está entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Nossa vida cristã não pode consistir simplesmente de estarmos aqui na igreja e olharmos para o irmão e perguntar como é que foi a sua semana, tudo bem? E na hora que o irmão começa a responder, você não quer nem ouvir, né? Já viu a pessoa que é assim? Né? Você já como é que você está? Tudo bem? Aí a pessoa começa a falar, você já falou, como é que você está? Tudo bem? A pessoa nem respondeu para você, né? Não deu tempo nem de responder, porque na verdade você não está interessado se ela está bem. Porque se ela começar a responder, você vai ter que fazer alguma coisa. E como você não quer fazer nada, você só perguntou para perguntar e parte para o outro. Não é assim? Irmão, nós temos que acharmos, não é isso? Preocupados realmente. Como é que você está? Tudo bem? O que eu posso fazer por você? Eu estou precisando de $1 milhão. Eu não tenho, mas eu posso orar para Deus. Deus é dono do ouro e da prata, Ele pode dar, né? Essa semana correu um negócio aí, eu vi umas coisas aí no Facebook, parece que o camarada botou lá um ticket lá da Loto, disse, compartilha esse ticket, eu vou dar $1 milhão para compartilhar o ticket. Coisa mais louca, né? E os irmãos da igreja, pastor, não ganhei na Loto essa semana. Eu falei, você jogou? Você jogou? Não. O que você fez, né? Não, aí teve uma que eu estava essa semana vindo aqui para a igreja e eu passei e ela falou assim, rapaz, ganharam lá $1 milhão, né? Ainda bem que eu colaborei só com $1, eu colaborei só com $1, né? Mas o sonho de que o dinheiro vai resolver a sua situação. O dinheiro não vai resolver a sua situação. Na verdade, as pessoas que eu sei que são ricas, né, e muito ricas, muitas delas dizem para mim que o dinheiro, na verdade, trouxe mais problema do que solução. Mas nós que não temos, aí eles dizem, pastor, mas esse problema eu queria ter, até você ter. Aí quando você tem, você quer mudar talvez a sua situação, né? A palavra de Deus diz aqui, se nós temos o que vestir, temos o que comer, estejamos com isso satisfeitos. E não adianta a gente guardar para amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã. Nós não sabemos se hoje é o dia que o Senhor Jesus vai chamar você para encontrar com Ele diante do tribunal. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, um dia, Ele veio a esse mundo como advogado. Como advogado. E a Jane cantou uma música muito bonita que eu gosto, que diz, advogado fiel, o Senhor meu Deus é para mim um advogado fiel. O Senhor nosso Deus é aquele advogado que defende as nossas causas. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu pensamento. E Ele defende as suas causas. E Ele veio ao mundo como advogado. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus voltará um dia como juiz. E quando Ele voltar como juiz, não haverá mais tempo para Ele advogar por você. Porque agora Ele vai te julgar. E Ele vai olhar para você. E Ele vai pedir para ver as suas mãos. E Ele vai mostrar para você. Eu não sei como que isso vai acontecer. Mas hoje com essa tecnologia que existe, não é isso? A gente chega em casa e liga assim o videocassete lá, o que seja, não é isso? Ou aquele DVD, a gente liga o DVD e assim em 5 minutos passa as histórias da nossa vida, passa aniversário de criança, passa casamento, passa tudo. Você consegue ver tudo da sua vida que você pensa que tinha esquecido. E naquele momento você vê. Eu não sei como vai ser, mas eu penso que quando o Senhor Jesus voltar, num estado, né, nós vamos poder ver toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. E as nossas mãos às vezes vão estar vazias. Porque o Senhor deu oportunidade, deu bens e deu coisas para que nós pudéssemos fazer por outros. E nós não fizemos. E aí, ao invés de advogar, ao invés de defender a nossa causa, Ele vai julgar. E nesse julgamento, a coisa mais importante é saber se você já aceitou Jesus como seu Salvador. E é interessante que eu converso com muitas pessoas que elas dizem bem assim, meu pai é da igreja, minha mãe vai à igreja, meu cunhado é crente, ou meu cunhado conhece. Não é isso que o Senhor Jesus vai perguntar. A pergunta do Senhor Jesus é para você e diretamente para você. Você já me tem como seu Salvador? Você está ciente que se hoje você morresse, você iria para o céu, para o lado de Jesus? Ou, até na sua morte, você seria egoísta de dizer, não importa, eu vou para o inferno, vou sozinho mesmo, eu nasci sozinho, vivi sozinho, vou para o inferno sozinho. A Bíblia nos diz que o inferno está cheio de pessoas
que estão sendo atormentadas dia e noite por Satanás. E é um lugar onde elas vão viver eternamente atormentadas por Satanás. E nessa noite eu gostaria de falar uma coisa para você, fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida com o Senhor? Como está a sua vida com o Senhor? Será que você tem sido egoísta? Será que você tem sido egocêntrico? Será que tudo que você faz está sempre relacionado com você mesmo, com aquilo que é bom para você, com aquilo que te agrada? Ou será que você tem vivido uma vida que agrada ao Senhor e colocado diante do Senhor aquilo que o Senhor tem te dado e dito ao Senhor: Senhor, tudo que eu tenho é teu, usa da maneira que você quer usar? E o pastor está parecendo assim meio melancólico, né, meio direto nessa palavra, mas eu quero dizer para você, irmãos, que essa palavra é uma palavra muito importante para a Igreja Batista da Paz em Tampa. Porque nós estamos fazendo cálculos, eu tenho tanto no banco, eu tenho 20 mil no banco, eu preciso de 30. Quando você tem 30, você precisa de 60. Quando você tem 60, você precisa de 90. Para quê? Para comprar um caixão de ouro? Eu não entendo, para esse dinheiro lá todo no banco. Para que todo esse dinheiro no banco? Quando pessoas do seu lado estão passando fome, precisam de Deus, precisam de salvação, e você às vezes está pensando em guardar. Sim, pense no seu futuro, faça meta para os seus filhos, mas compartilhe o que você tem. E como igreja hoje, irmãos, eu quero dizer para você que nós estamos pecando diante do Senhor o pecado do egoísmo, o pecado de não entender que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos. E às vezes o irmão vem para a igreja com um sapato rasgado. Ontem o pastor veio para o aniversário do bem, e quando ele estava ali no aniversário do bem, ele olhou e o sapato dele estava rasgado. Não é porque ele não tem outro sapato, é porque ele usa tanto aquele sapato que rasgou, né? E ninguém reparou. Mas às vezes você vem na igreja e você vê alguém com um sapato rasgado, e ao invés de você ter compaixão pela pessoa, você ri e fala mal da pessoa. Não tinha um sapato melhor para botar, não? Talvez não tinha, irmãos. Talvez não tinha uma roupa melhor. Talvez você tenha um guarda-roupa com 20, 30 roupas, e talvez aquela pessoa não tenha. E está do seu lado. E ao invés de chorar por ela, pedir a Deus por ela, você ainda critica aquela pessoa. E nessa noite o Senhor está falando com você o seguinte: é hora de você parar de pensar em você mesmo. É hora de você parar de pensar em me, myself and I. E é hora de você pensar que as pessoas que estão ao seu redor também são criaturas formadas à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente tira a roupa, né, e fica pelado e vai aparecer diante do Senhor, nós somos todos iguais diante de Deus. E não é, né, uma roupa do Armani, nem uma roupa não sei de onde é, da Polo, que vai colocar você num lugar diferenciado no céu. Não é. É o coração contrito que vai te colocar bem diante do Senhor. E nessa noite o Senhor está falando com você: é hora de você parar com o seu egoísmo e parar de falar dos seus problemas e pensar nos problemas dos outros e orar pelos outros. E também nessa noite o Senhor está falando para alguns: olha, você está aqui nessa noite, o pastor falou com você, e você talvez não seja tão egoísta, mas você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador. O Senhor Jesus ainda não mudou a sua vida. E o Senhor Jesus quer fazer morada na sua vida, Ele quer mudar a sua vida. E nessa noite eu quero dizer para você que Ele voltará um dia e Ele vai te julgar. E não importa se você tem uma vida que está em pecado, que está afastado do Senhor, Ele quer tirar você de onde você está. E Ele quer te dar uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Ele quer que você tenha o Senhor Jesus como teu Salvador. E nessa noite, enquanto a igreja está orando por você, eu gostaria de fazer uma pergunta. Talvez você entrou aqui hoje nessa noite e a música foi bonita, e a própria celebração da ceia foi bonita, e você se emocionou em ver homens aqui na frente de joelho que vão fazer a vontade do Senhor. Mas a pergunta é: e você? Se você morresse hoje, se você saísse daqui hoje e você morresse hoje, você iria para o céu? Eu quero falar uma coisa para você: sua vida é muito importante para Deus. E ela é muito importante para nós. A Bíblia diz que quando uma pessoa diz: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, diz que no céu os anjos cantam e proclamam e se alegram, e há festa no céu.
quando a pessoa diz, eu quero Jesus como Deus Salvador. E nessa noite talvez você entrou aqui e os anjos estão preparados para fazer uma grande festa no céu. Mas a pergunta é uma pergunta somente para você. Enquanto a igreja está orando por você, eu quero perguntar, você entrou aqui e você nunca na sua vida disse, sim, eu quero que esse Jesus mude a minha vida. E você quer que nessa noite Jesus mude a sua vida. Talvez você tenha problema com vícios, talvez você tenha problema de relacionamento com a sua família, talvez você tenha problema com drogas. Eu não sei qual é o problema, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus pode tirar. Talvez você tenha problema de saúde, o Senhor Jesus pode te curar. Talvez você tenha problema de relacionamento, o Senhor Jesus pode fazer a diferença na sua vida. E nessa noite o Senhor está falando com você, o Espírito Santo de Deus está falando com você, você que está olhando para mim, o Espírito de Deus está falando com você. E nessa noite o Espírito Santo está falando com você hoje. Se você ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas entregue ao Senhor Jesus a sua vida. E nessa noite eu quero perguntar se você, nessa noite, entendeu a palavra do Senhor Jesus. E a partir dessa noite, você quer ter certeza de uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Eu estou dizendo para você que a sua vida vai mudar de uma hora para outra. É uma vida de dificuldades, mas o Senhor Jesus te vai dar forças para vencer as dificuldades. E se nessa noite você quer entregar ao Senhor as suas dificuldades, as suas ansiedades, as suas aflições, para que Ele possa mudar a sua vida, eu gostaria que você levantasse a sua mão e abaixasse. Eu quero orar por você. Levante a sua mão, não tenha vergonha e fala, pastor, eu entendi essa palavra. Eu quero que o Senhor Jesus more no meu coração. Eu não sei como é que Ele vai fazer. Amém, pode baixar. Mas eu quero que o Senhor mude a minha vida. Levante a sua mão, não tenha medo. Levante a sua mão, eu quero orar por você. O Espírito de Deus está falando com você nesse momento, a igreja está orando. Levante a sua mão e fala, pastor, o Senhor não conhece a minha vida. Eu sou miserável, eu sou um egoísta, eu sou um pecador. Nessa noite eu digo para você, o Senhor Jesus pode tirar você de onde você está e colocar você em outro lugar. Ele pode mudar a sua vida. Ele quer dar para você uma vida melhor. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante a sua mão aí abaixo, eu quero orar por você. Fale, Senhor, eu entendi essa palavra. Levante a sua mão, não tenha vergonha. A palavra de Deus diz que quando nós nos envergonhamos do Senhor, Ele também um dia vai envergonhar-se de nós. Se você não tem o Senhor Jesus como teu Salvador, levante a tua mão nessa noite. Não deixe passar essa oportunidade. E diga, Senhor, eu entendo essa palavra. Eu aceito Jesus como meu Senhor. Levante a sua mão. Vamos orar. Senhor, nós damos graça por essa noite. Meu Deus, nós pedimos, ó Deus, na unção do Teu Espírito, em primeiro lugar, ó Deus, que em relação à guerra espiritual do egoísmo, que nessa noite, ó Pai, nessa palavra simples, que nós podemos entender, ó Deus, que o Senhor quer que nós amemos ao nosso próximo, como a nós mesmos. Que com essa palavra, Deus, o nosso egoísmo possa desaparecer. Que a nossa vontade de aparecer, de sermos diferentes, de dizermos quem nós somos para os outros, sem ouvirmos nem os outros, possa sair de nós. E que nós possamos viver uma vida, Deus querido, de serviço e de adoração. De serviço e de adoração. E de entendimento, ó Deus, que o Senhor, ó Deus querido, quer isso de nós. Agora, Deus, aqueles que estão aqui que ainda não te aceitaram, nós pedimos, ó Deus, que a Tua palavra continue remoendo no coração deles. E dê a eles uma nova oportunidade, ó Pai, de te aceitar como Salvador. Nós te amamos, ó Deus, e declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E agora, Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles, ó Deus, que proclamam o Teu nome aqui em Tampa, que proclamam o Teu nome, ó Pai, na Flórida, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, hoje e para todo sempre. Amém, e amém, e amém.